irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que alegria poder estar com os irmãos mais uma vez, louvando ao nosso Deus. É impossível ouvirmos um hino como este e não nos emocionarmos e sentirmos a presença de Deus. Que coisa linda. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel. Primeiro livro das Crônicas. Enquanto você encontra, eu externo a minha gratidão a Deus pela vida do pastor Valdemar. Pastor Valdemar é um dos melhores amigos que eu tenho aqui no estado do Pará, meu conterrâneo. Sempre que eu encontro com ele ali na convenção, é sempre uma alegria. Eu fico honrado, pastor, de poder estar aqui. Que Deus abençoe. Muito obrigado. A sua esposa, a todos os irmãos que aqui estão, pastor Gisel, que cuida de mim como um príncipe, o pastor Aldo, que Deus abençoe, todos os obreiros e a igreja aqui, amém? Amém. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 13, por favor. No versículo, vamos ler do versículo 7. Pastor Valdemar, eu sou ali do Ceará, no lugar do sertão do Ceará, irmão, e lá quase não chove. Quando eu cheguei hoje à tarde aqui, foi um temporal. O irmão disse, não, isso aí está só começando, depois vai aumentar. Eu falei, o sangue de Jesus. É que eu tenho medo de chuva. Se eu ouvir um trovão, me jogo debaixo da cama. Capítulo 13, versículo 7, os que têm, digam amém. Amém. Levaram a arca de Deus sobre um carro novo. Diga isso comigo, carro novo. Tirando-a da casa de Abinadab, Uza e Aiô conduziram o carro. Davi e toda Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombeta. Chegando à eira de Quidom, estendeu Uza a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Uza e o feriu por ter estendido a mão à arca. Por isso morreu ali diante de Deus. Pode tomar seu assento, dando glória ao nome de Jesus. Estes versículos que nós lemos nos contam um período complexo na história de Israel. Davi havia assumido o trono, ungido rei sobre Judá, e a partir de Judá, Davi conseguiu juntar todas as tribos de Israel. E agora ele assume o reinado sobre todo o território. E quando Davi assume o reinado, ele percebe que, se ele quiser ter sucesso como rei sobre Israel, ele precisa fazer algumas coisas diferentes do que Saul fez. Davi, ele não tem tantas vantagens físicas como Saul. Não é o mais alto, não é o mais bonito, não tem um aspecto feroz e forte como Saul, mas Davi sabe que com a glória de Deus ele é capaz de qualquer coisa, porque é pelo poder do Espírito Santo que ele é chamado, é pelo poder do Espírito Santo que ele enfrenta Golias, é com o poder do Espírito Santo que ele controla os homens na caverna de Adulão, e somente pelo poder de Deus ele alcançou o reinado em Israel. Quando Davi assume o trono, o tabernáculo que eles haviam construído em Siloé estava abandonado há mais de 200 anos. E Davi entendeu que não dá para ter sucesso no seu reinado, não dá para ter sucesso na sua vida, não dá para ter sucesso no seu casamento, sem que a glória de Deus esteja presente. Então, quando Davi constrói o reino, ele chama o povo e diz, vamos buscar mais uma vez a arca do Senhor e trazemos ela de volta para Jerusalém. Porque a arca que o Senhor mandou que Moisés construísse no deserto sempre foi o maior símbolo da glória de Deus no meio do povo.
Quando Deus mandou que Moisés construísse a arca e colocasse ela dentro do tabernáculo, sobre a tampa da arca havia o propiciatório, e em cima do propiciatório 2 querubins. No meio desses 2 querubins, propositalmente havia uma espécie de trono, e era neste trono que uma vez a cada ano a glória de Deus descia sobre o acampamento de Israel. E todas as vezes que a glória de Deus descia sobre o acampamento, acontecia coisas extraordinárias. A terra começava a produzir fruto, os inimigos de Israel pereciam, as coisas começavam a acontecer no meio de Israel, por causa da glória de Deus que estava no meio do povo. Foi a glória de Deus quem conduziu o povo pelo deserto, porque a Bíblia diz que havia uma nuvem sobre o povo, uma nuvem de glória, e quando a nuvem se movia, o povo se movia. Quando a nuvem parava, o povo parava. Para onde a nuvem ia, o povo seguia, porque a nuvem estava cheia da glória de Deus. Então a arca sempre foi o maior símbolo de representação da glória de Deus no meio de Israel. A história dos israelitas conta que quando eles estavam em uma batalha, quando eles estavam em uma guerra, e de repente alguém trazia para o meio daquela guerra a arca de Deus, diz a história que os soldados de Israel valiam por 10 soldados do inimigo. Sempre que a glória de Deus estava presente na guerra, o povo se fortalecia, o povo crescia, o povo aumentava, eles ficavam mais hábeis, eles ficavam mais fortes, por consequência da glória de Deus no meio dos soldados de Israel. Mas a Bíblia diz que um certo período, os filhos do sacerdote Eli, que eram os guardiões da arca, que eram os guardiões da glória, que eram os guardiões da presença de Deus que descia no acampamento, estavam em pecado. Enquanto eles estavam em pecado, os filisteus se levantaram contra os israelitas, e quando os filisteus vão para a batalha com os israelitas, a Bíblia diz que começou o povo de Israel a perecer no meio da batalha, e sabendo eles do poder que tem a arca, sabendo eles da magnitude que tinha a glória da arca, eles mandaram buscar a glória, a arca, lá em Jerusalém. E quando vão buscar a arca em Israel, para levar para o meio do arraial, para levar para o meio da batalha, quem traz a arca é justamente os filhos de Eli, Ofni e Finéias, e são os 2 sacerdotes que estão justamente em pecado. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que a glória de Deus, ela não coabita com pecado. A glória de Deus não pode existir com pecado. Não dá para uma pessoa que você sabe que vive uma vida de pecado, que vive uma vida de desgraça, dizer que tem a glória de Deus, porque a glória de Deus é santa, a glória de Deus é santa, e ela só habita onde existe um povo santo. Por que eu sei que a glória de Deus está aqui nesta noite? Porque eu sei que nesta igreja tem um povo santo, tem um povo separado, tem um povo ungido, tem um povo chamado. Quantos aqui nesta noite já sentiram a glória de Deus aqui neste lugar? Deixe-me ver, levante a mão, faça um barulho, diga alguma coisa, porque a glória dele está presente aqui neste lugar. Quando eles trazem a arca para o meio do arraial da guerra, para o meio da batalha, como quem traz a arca são os 2 que estão em pecado, a Bíblia diz que quando a arca chegou no meio do povo, ao invés dos israelitas que valiam por 10 quando a arca chegava, foi o contrário, foi os filisteus que cresceram, e um filisteu estava valendo por 10 israelitas, porque quando a arca chegou, os filisteus temeram, mas eles perceberam que o povo continuou igual. Então eles entenderam que Deus não estava ali, porque Deus não pode habitar aonde existe pecado. E a Bíblia diz que eles avançaram sobre o povo, derrotaram os israelitas, mataram os filhos do sacerdote Eli e levaram a arca de Deus, aleluia, para a terra dos filisteus. Quando eles chegaram lá, na capital dos filisteus, eles achando que haviam derrotado o exército do Deus vivo, eles achando
achando que haviam derrotado o próprio Deus, porque assim era antigamente, as batalhas eram entre os deuses. Quando uma nação vencia, eles acreditavam que haviam derrotado a nação e o seu Deus. Então os filisteus, achando eles que era eles que haviam derrotado o exército, aleluia, sem saber eles que foi Deus que entregou naquele dia por causa do pecado, pegaram a arca e levaram para o templo de Dagom, dizendo: vamos humilhar o Deus de Israel, vamos mostrar que nós somos mais fortes e que Dagom é mais forte. Então eles pegaram a arca naquele momento e colocaram nos pés de Dagom, e todo mundo foi para sua casa, achando eles que Dagom era mais forte do que o Deus de Israel. Quando os sacerdotes voltaram no outro dia para amanhã, eles perceberam que Dagom tinha caído e estava prostrado diante da arca de Deus. E eles pensaram: não, deve ter sido um vento veio, bateu e derrubou Dagom. Dagom caiu por causa de um vento. Imagina que Deus é fraco esse, que cai por causa de um vento, porque nós sabemos que servimos a um Deus que controla todos os ventos, que domina todos os ventos. Mas Dagom caiu por causa de um vento, e eles disseram: então vamos levantar de novo, vamos preparar de novo, e vamos colocar Dagom em pé sobre a arca, e a arca aos pés de Dagom. E assim fizeram e voltaram para sua casa. Quando eles vieram no outro dia, a arca estava ali no mesmo lugar. Dagom estava prostrado, só que com um detalhe: com a sua cabeça cortada, as suas mãos cortadas, e os seus pés cortados, e o seu tronco cerrado ao meio. Eu imagino Deus olhar para os filisteus naquele momento e dizer: a glória é minha, e a minha glória ninguém toma, a minha glória eu não dou ela a ninguém. Naquele momento os filisteus começaram a temer e acharam que o que estava acontecendo ali era o Deus de Israel, e começaram a mandar a arca para vários lugares em Israel. Eles disseram: não queremos a arca aqui, manda para vários lugares entre os filisteus. E a arca começou a peregrinar para vários lugares. Só que quando a arca chegava em uma cidade, aparecia pragas. Quando a arca ia para outra cidade, aparecia doenças. Quando a arca ia para outra cidade, aparecia pestes. Até que os filisteus se reuniram e disseram: não dá para a arca ficar aqui no meio de nós, porque eles eram uma nação impura, eles eram uma nação em pecado. E a Bíblia diz que o justo, a Bíblia diz que o ímpio, ele não fica na congregação dos justos, o ímpio não fica na congregação dos santos, o ímpio não consegue viver aonde existe a glória de Deus, porque a glória de Deus confronta com o pecado, a palavra confronta com o pecado. Sabe, esse povo que vive saindo de igreja em igreja, de igreja em igreja, de igreja em igreja, é porque eles não conseguem conviver aonde existe a glória de Deus, porque a glória de Deus, ela confronta diretamente com o pecado. E como começou a haver um monte de coisas, Israel disse: vamos fazer um teste, vamos descobrir se é o Deus de Israel que está fazendo todas essas coisas. Vamos preparar um carro e vamos mandar a arca de volta para Jerusalém. Se for Deus que esteja fazendo todas essas coisas, nós vamos pegar uma vaca que está dando de mamar ao seu bezerro, e nós sabemos que uma vaca que está amamentando o seu bezerro, ela não se aparta dele por nada neste mundo. Eles disseram: se for Deus que está fazendo isso, nós vamos apartar a vaca, vamos construir um carro, vamos colocar a arca. Se for Deus, a vaca vai conduzir o carro. E assim eles fizeram. Eles pegaram uma vaca, apartaram do seu bezerro, eles pegaram, construíram um carro, colocaram a arca sobre um carro e colocaram um monte de presentes de ouro, colocaram ofertas sobre o carro. E a Bíblia diz que a vaca começou a andar rumo a Jerusalém. A vaca começou a andar, ela ia andando e berrando, ela ia andando e dando glória ao nome do Senhor. O seu filho estava ficando lá, mas ela ia conduzindo a glória de Deus. Quando a arca chega, ela vai parar na casa de Abinadab. Quando ela chega na casa de Abinadab, começa aqui uns problemas. Primeiro, Abinadab não é da tribo de Levi, não entende a importância da arca. Abinadab não entende o valor que tem a arca. Ele não entende a representação da arca, ele não entende o que significa a glória de Deus. Então ele prepara um lugar e diz: coloca ela aí. E ela fica 20 anos na casa de Abinadab.
Mas agora Davi assume o trono e ele diz: nós precisamos da glória de Deus. Só vamos ter sucesso se tivermos a glória. Alguém que precisa da glória de Deus aqui nessa noite? Deixa-me ver, só para saber que eu estou pregando para o povo certo. Quem precisa da glória, manda um glória para ele. E Davi vai buscar a arca. Aqui tem outro problema. Qual é? Davi também não é da tribo de Levi. Davi é da tribo de Judá. Judá não entendia de arca, Judá entendia de batalha, Judá entendia de guerra, Judá entendia de força. Judá não entendia de arca, não entendia de adoração, não entendia de lei, não entendia de costumes, não entendia de rituais, não entendia a importância que tinha a glória de Deus, porque Judá vivia de certa forma afastada. Davi queria a glória de Deus em Israel, mas ele não sabia como buscar. Quando ele chega na casa de Abinadab, ele pergunta para Abinadab: como é que nós vamos levar a arca? Como Abinadab não é da tribo de Judá, ele faz o seguinte: Davi, eu tenho aqui 2 filhos, camarada, gente boa, Uza e Aiô. Pega eles, consagra sacerdote e pergunta para eles como é que nós vamos levar a arca. Davi chega para Uza e Aiô, coloca eles como sacerdote e pergunta para eles como é que nós vamos levar a arca de volta para Jerusalém. E eles pensam: é muito simples, Davi, os filisteus trouxeram a arca para cá num boi, então vamos fazer um carro novo, vamos colocar 2 bois no carro e vamos levar a arca. E assim eles o fizeram. Constroem um carro novo, pegam 2 bois, colocam para puxar o carro, colocam a arca sobre o carro e vão levando. Quando eles chegam na metade do caminho, a Bíblia diz que o boi tropeçou. Quando o boi tropeçou, Uza vai estender as mãos para tocar na arca, Uza vai estender as mãos para segurar a arca. Quando ele estende a mão para segurar a arca, a Bíblia diz que o Senhor o partiu no meio, porque ele estendeu a mão para tocar na arca. E a Bíblia diz que aquilo entristeceu Davi, aquilo deixou o coração de Davi magoado, porque Davi queria trazer a arca de volta para Jerusalém. Qual foi o problema de Uza? Por que é que deu errado? Por que é que Deus matou Uza? E eles vão começar a pesquisar na lei. Primeiro, eles pegaram alguém que não era da tribo de Levi, e somente os levitas Deus deu autoridade para conduzir a arca. Como eles não eram da tribo de Levi, eles não entendiam de lei. Você sabe qual é o problema que tem em algumas igrejas por aí? É que está aparecendo uns camaradas que não é da tribo, está aparecendo uns camaradas que não entendem nada de Bíblia, está aparecendo uns camaradas que não entendem nada da palavra, que não entendem nada de lei, que não entendem nada de santidade, e diz: não, pastor, mas alguém já fez assim, então vamos fazer também. Eles querem copiar o mundo para dentro da igreja. Nós estamos perdendo um negócio, porque antigamente o mundo copiava a igreja, o mundo copiava a santidade, o mundo copiava a moralidade. Agora é o contrário. Em alguns lugares por aí, a igreja está querendo copiar o mundo, e é por isso que está dando errado, e Deus está matando um monte de gente por aí, porque não sabe conduzir a glória. Eu não sei se você sabe, mas nós estamos vivendo o período mais complexo da humanidade, porque nós estamos vivendo um período de transação de geração. Nós estamos passando de uma geração para outra. E esta geração que está terminando o seu ministério é uma geração diferenciada, porque esta geração que está passando para a próxima é uma geração que cresceu na oração, cresceu lendo Bíblia, cresceu tendo temor, cresceu amando a Deus, cresceu praticando a palavra, cresceu na santidade, cresceu sabendo o quanto vale a glória de Deus, cresceu honrando o Espírito Santo. É uma geração que cresceu vendo crente sendo batizado com o Espírito Santo, assentado no banco da igreja. É uma oração, é uma geração, aleluia, cheia do Espírito Santo, que quando vai fazer uma festa, quando vai fazer um congresso, tira-se dias e dias de oração. É uma geração que entende o poder da glória de Deus no meio da igreja.
O problema desta nova geração que está se levantando é que ela é diferente, ela é mais light, ela é mais leve. Eles estão querendo fazer as coisas de qualquer jeito, não sabe mais o que é orar. Se você der o microfone para alguém orar, ele tropeça nas palavras, não sabe o que dizer. É uma geração que não tem mais pensadores, ninguém mais que guarde a palavra, ninguém mais que guarde a santidade. É uma geração que não está conseguindo, aleluia, manter os padrões, está tentando copiar o mundo. Ah não, pastor, mas agora estão fazendo assim, está dando certo. Eu sei que você tem a glória, você tem a graça de estar vivendo numa igreja como essa, mas eu que ando muito em São Paulo eles estão mudando os padrões de igreja. Em São Paulo eles estão tirando das igrejas as características de igreja. Eles estão pegando a igreja, pintando elas de preto, colocando luzes como se fosse boate, estão tirando o altar e colocando um tambor ali na frente. E outro dia eu fui convidado para pregar em uma dessas igrejas, e quando eu cheguei lá, um negócio estranho, um negócio pavoroso, a igreja escura, preta, com um tambor na frente. E eu perguntei para o pastor, eu disse: pastor, o que é isso? Ele disse: isto é a modernidade, isto é a inovação, isto é o que o mundo está fazendo, pastor, para ganhar as pessoas, e nós estamos fazendo também. E ele disse para mim: lá na Assembleia de Deus, você não fazem estas coisas. Ele perguntou: vocês não inovam? Eu disse: não, a Assembleia de Deus não precisa inovar, porque a Assembleia de Deus é renovada, todos os dias tem renovo em todos os cultos. Quantos são renovados aqui nesta noite? Deixa-me ver. Aí eu disse: a Assembleia de Deus não precisa dessas coisas, porque é renovada pelo Espírito Santo todos os dias. Você não sabe, quando eu cheguei lá, estava ele vestido de chapolim colorado. E eu falei: pastor, que negócio é esse, o senhor com essa fantasia aí? Ele disse: não, pastor, isso aqui é para chamar a atenção das pessoas. A gente faz essas coisas para atrair as pessoas. Ele disse: na Assembleia de Deus vocês não fazem isso. Eu disse: não, porque na Assembleia de Deus quem atrai é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence, é o Espírito Santo quem leva, é o Espírito Santo quem dá vida. Tem alguém aqui nesta noite que veio atraído pelo Espírito Santo? Deixe-me ver. Tem alguém que veio atraído pelo Espírito Santo? Só quem veio atraído pelo Espírito Santo, dão glória ao nome de Jesus. Ele disse: pastor, aqui na nossa igreja é porque a gente coloca uma estrela, a gente coloca alguém em destaque para o povo saber. Lá vocês não fazem isso. Eu disse: não, a Assembleia de Deus não precisa dessas coisas, porque a estrela lá é Jesus, o destaque lá é Jesus, quem cura é Jesus, quem revela é Jesus, quem faz milagre é Jesus, quem usa é Jesus. E ele foi falando, sabe o que ele falou para mim? A ousadia que ele teve. Ele disse: não, pastor, a gente está só esperando essa velharada morrer, porque quando esta velharada morrer, nós vamos assumir o controle de tudo, nós vamos mudar o negócio. Naquele momento, meu irmão, me deu uma ira santa, que eu apontei o dedo para ele, e eu disse: antes que você faça isso, Deus te mata. Antes que você destrua a geração, antes que você destrua a igreja, antes que você destrua os bons costumes, Deus te mata. Porque Jesus disse: aleluia, eu edifiquei a minha igreja sobre a minha palavra, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Oh, aleluia. Quantos vieram atraídos pelo Espírito Santo aqui esta noite? Quantos vieram atraídos pela glória de Deus aqui esta noite? Deixa-me ver. Oh, adore ao nome dEle. Escute, os jovens não fiquem chateados comigo. Os jovens não fiquem chateados comigo. Mas sabe qual é o problema dessa nova geração? É que nós estamos vivendo o período dos digitais influencers. Uma geração que está sendo influenciada somente pela internet, pelos digitais influencers que vêm na internet. E sabe qual é o problema? É que a maioria deles, tá bom, não são todos, mas a maioria deles não dedicaram o seu tempo a estudar a palavra, não dedicaram a sua vida em oração. Eles dedicaram a sua vida em ser rebeldes, eles dedicaram a sua vida em não se submeter à liderança. Aí eles querem chegar para vocês e dizer que vocês podem fazer o mesmo. Outro dia eu ouvi uma menina que cresceu na igreja, uma menina que cresceu louvando
louvando a Deus, ficou conhecida louvando a Deus. Aí esses dias ela foi no seu Instagram, filmou enquanto estava fazendo uma tatuagem, dizendo para os seus seguidores, dizendo para essa geração, para esses jovens: pode fazer tatuagem à vontade, porque esse negócio que não podia é coisa do passado, esse negócio de pecado é coisa dos vossos pais, é coisa do passado. Hoje em dia tudo é moderno, vocês são dono do seu corpo e pode fazer o que quiser. Naquele momento me deu uma ira, meu irmão, porque como é que eu posso acreditar nisso, quando a minha Bíblia diz que maldito é o homem que marcar o seu corpo, condenado é o homem que tatuar o seu corpo. Como é que você vem falar disso, quando o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo, e Deus só habita onde há santidade? Quantos são templos do Espírito Santo aqui nesta noite? Deixa-me ver, só quem é templo do Espírito Santo, levante a mão e adore ao nome dEle. A diferença das gerações é que esta geração que está passando, ela não foi influenciada por digitais influências, ela foi influenciada pelo Espírito Santo, ela foi influenciada pela palavra. E sabe qual é o meu convite a esta nova geração que está se levantando? É deixar ser influenciado pelo Espírito Santo. Não tem como dar errado quando você é influenciado pelo Espírito Santo, quando você é influenciado pela palavra. Levantou um camarada esses dias, não sei se você viu isso, lá na internet, levantou um camarada dizendo assim: ó, vamos mudar a Bíblia já está ultrapassada. O próprio Papa disse: vamos fazer uma nova versão da Bíblia que se adapta ao mundo moderno. Vamos fazer uma nova versão da Bíblia que se adapte à vida que nós vivemos hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: a Bíblia não foi feita para se adaptar à vida de pecado que o ser humano quer levar. A Bíblia foi feita para adaptar o ser humano ao céu. A Bíblia não está para se adaptar a você, a Bíblia está aqui para adaptar você ao céu, porque estreita é a porta e apertado o caminho. Usa não entendia nada de Bíblia. Se ele entendesse de Bíblia, ele saberia que a glória de Deus não pode ser levada em bois. Mas por que os filisteus levaram? Porque Deus não leva em conta a ignorância. Se eles soubessem, se eles entendessem de lei, de Bíblia, eles saberiam que Deus não permitia que a sua glória fosse conduzida por bois. Algumas igrejas por aí estão cheias de boi, tentando levar a glória, mas vai cair, vai tropeçar. Escute, aqui eu já estou quase encerrando. Quando Deus mandou que Moisés construísse a arca, havia 3 famílias. Quantas famílias? Somente 3 famílias poderiam conduzir o tabernáculo: a família de Coate, a família de Gerson e a família de Merari. Eram as 3 famílias que conduziam as peças do tabernáculo no deserto. Quando Moisés terminou o tabernáculo, Deus disse assim: Moisés, diga aos príncipes de Israel que cada um deles dê um boi. Quantos bois? Então eram 12 tribos, 12 bois. Quantos bois? 12 bois. Quando Moisés chamou, cada um trouxe um boi, então tinha 12 bois. E Deus disse assim: Moisés disse: Deus, como é que eu divido? Eu dou 4 bois para cada um. E Deus disse: não, peraí. Para a família de Gerson, você dá 4 bois. Eles vão conduzir as colunas do tabernáculo, então você dê para ele 4 bois. Para a família de Merari, você dê a ele 8 bois, porque eles vão levar as cortinas e as outras peças do tabernáculo. A família de Coate era a família que conduzia a arca. E Moisés olhou e disse: Deus, e a família de Coate? Espera aí, Gerson está com 4, Merari está com 8, e Coate? Quantos bois fica para Coate? Deus disse assim: nenhum. Deus, mas é a peça mais importante do tabernáculo, é a arca, eles não têm nenhum boi. Deus disse: não. E como é que eles vão levar a arca? Deus disse: nos ombros. A glória de Deus não pode ser levada em bois, a glória de Deus tem que ser levada nos ombros.
porque você tem que sentir o peso da glória sobre a sua vida. É por isso, sabe, quando você ora, quando você lê a palavra, quando você jejuma, quando você vem para o culto, é porque você vai levando a glória nos ombros. Quantos levam a glória de Deus aqui nesta noite? Deixa me ver. Cadê os que conduzem a glória? Cadê os que conduzem a glória? Só os que conduzem a glória. Deixa me ver. Então adore ao nome dele aí nesta noite. Oh, mas por quê que eles têm que levar a glória nos ombros? Eu sei que isso não é um costume seu, mas é um costume nosso. Diga bem forte, diga por quê? Não está fraco, diga por quê? Nos ombros. Porque quando eles chegaram na terra, que eles tiraram os varais da arca, que eles tiraram a arca dos ombros e colocaram lá no santuário, uma coisa ficou notável: as marcas da glória nos ombros deles. Eu vou lhe explicar porque é que Deus quer que você leve a glória nos ombros. Porque Deus quer marcar você. Eu vou melhorar para ver se você melhora o seu glória. A partir daquele dia, eles foram marcados para sempre com a glória de Deus. Sabe qual é o segredo dessa geração? Sabe qual é o segredo dessa geração? É que eles foram marcados pela glória de Deus. Deixa-me perguntar, tem alguém marcado pela glória de Deus aqui nesta noite? Tem alguém marcado aqui pela glória de Deus nesta noite? Tem alguém que ainda quer ser marcado pela glória de Deus? Só quem quer levar as marcas da glória de Deus, adore ao nome dele, porque a glória tem que deixar marcas. Aleluia. A glória tem que deixar marcas. Deixa eu dizer uma coisa para esta nova geração que está se levantando. Olhe para a antiga geração e veja que eles estão marcados. Olhe para os joelhos, que você vai ver os calos. Olhe para os seus cabelos brancos, que você vai ver a experiência que eles têm na presença de Deus. Então deixa eu te dar um conselho à nova geração: quando quiser conduzir a glória de Deus, não olha para o mundo, olha para esta geração que aprendeu no deserto com Deus, que aprendeu na palavra, que entende que a glória de Deus não pode ser levada em bois, que a glória de Deus tem que ser levada nos ombros. Quando Davi percebeu isso, quando Uza morreu, porque sabe o que Uza pensou, irmão? Que ele podia tocar na glória de Deus, na arca. A Bíblia diz que os bois tropeçaram. Já vou encerrar. Que os bois tropeçaram. Quando os bois tropeçaram, Uza foi estender a mão, achando que pode tocar naquilo que é sagrado de qualquer jeito. E sabe por que muita gente está morrendo por aí? Sabe por que muita gente está caindo por aí? Porque tem hora que ele acha que é maior do que a glória de Deus, ele acha que é maior do que a presença de Deus, ele acha que é maior do que a santidade de Deus. Outro dia eu vi um desses camaradas que vive aí na internet, querendo ser coach, dizendo: eu tenho capacidade de enfrentar Deus face a face. Ele dizendo: eu tenho capacidade de enfrentar Deus cara a cara. Que negócio é esse? Quando Deus olhou para Jó, Jó se sentindo grande, Jó se sentindo poderoso, Deus disse: Jó, quem é o homem diante de mim? É um vapor que se esvai. Davi disse: espera aí, vamos ajeitar um negócio aqui, porque como a arca não conseguiu levá-lo, eles levaram a casa lá para a casa de Obed-edom. Ficou 3 meses. Só que quando ela chegou na casa de Obed-edom, vai pesquisar. Sabe quem é Obed-edom? Casa de Levi. Ele sabe o quanto vale a glória de Deus.
Quando a glória de Deus chegou na casa de Obed-edom, quando a arca chegou na casa de Obed-edom, a primeira coisa que ele fez foi fazer um sacrifício. A primeira coisa que ele fez foi oferecer uma oferta. A primeira coisa que ele fez foi separar um lugar. E ele disse: este lugar é santo, porque a glória de Deus está nele. Eu preciso santificar este lugar. Então ele faz um sacrifício, santifica o lugar. Ele prepara os sacerdotes e diz: a glória de Deus chegou aqui, então vamos santificar o lugar. A Bíblia diz que a arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom, e ela fez mais do que fez os 20 anos que ficou na casa de Abinadab. Deixa eu te dar uma notícia: a glória de Deus está vindo sobre a tua vida. A glória de Deus está vindo sobre a tua vida. A glória de Deus está vindo para marcar você. Só quantos querem receber e ser marcados pela glória de Deus, levante a mão e adore ao nome dEle. Obrigado, meu pastor. Levarei